Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, quero aqui trazer uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Lá em Lucas, capítulo de número 7, tem uma palavra muito interessante. Eu tô com essa palavra, mas é muito forte no meu coração, porque nós iremos nos deparar com uma mulher. E eu quero ler aqui o texto, né? A Bíblia vai dizer aqui que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O Senhor sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Deixa eu colocar o óculos. Restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãs, no final eu vou fazer aqui a oração, viu? No final eu vou estar orando no final, mas essa palavra é uma palavra revelada, onde a Bíblia vai dizer que um dia anterior, Jesus ele fez aquele milagre com o servo do centurião. O servo daquele centurião, ele estava doente, ele estava acamado, estava enfermo. E o centurião vai atrás de Jesus. E ali o centurião vai falar para o próprio Jesus o que estava acontecendo. E Jesus falou, eu vou lá na casa. O servo vai falar: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu digo aos meus servos: vai, e eles vão. Eu digo: vem, e eles vêm. Eu não sou digno, mestre, de que entres debaixo do meu telhado. Mas quando eu digo isso, porque eu sou homem de autoridade, acontece, da parte do Senhor, basta apenas uma palavra. Eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. E Jesus vai falar para aquele centurião: grande é a tua fé, faça-se contigo conforme tu queres. E ali, irmãs, o servo foi curado. E um dia depois, Jesus sai dessa cidade, e de Jesus ele se dirigia a uma cidade chamada Naim. E ali uma grande multidão, logo um dia depois desse episódio, ali uma grande multidão, ia também os discípulos e uma numerosa multidão. Existem duas classes de pessoas que andam com Jesus, a classe da multidão e a classe dos discípulos. A multidão, ela está interessada em apenas satisfazer as suas necessidades. A multidão, ela está interessada em resolver suas próprias necessidades. Mas com a classe dos discípulos, não. A classe dos discípulos envolve: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e seguir as pisadas do Mestre. Seguir ali as pegadas, as pisadas do Mestre. Então, Jesus ele ia para uma cidade chamada Naim. E sabe, irmãs, que Naim, o significado da palavra Naim, se eu não me engano, é aconchego. Eu nem botei aqui, mas vamos procurar aqui. Aconchego, conforto, consolo. Vamos ver aqui, que eu quero falar direitinho aqui o significado da palavra Naim.
Mas enquanto eu vou pesquisando aqui, eu vou falando aqui para você que a cidade de Naim, ela nem ia ser citada, tá pesquisando aqui, ela nem ia ser citada nos escritos bíblicos. Você sabia disso? De tão pequenininha. Na verdade, era uma aldeia. É isso, uma aldeia. Muito pequenininha. Ela nem iria ser citada, mas porque Jesus passou por lá, ela foi citada. Porque aonde Jesus passa, entra para a história. Aonde Jesus ele entra, a vida daquele lugar, das pessoas que estão naquele lugar, nunca mais é a mesma. Então a palavra Naim, etimologicamente falando, significa aconchego, tranquilidade, calma. O que nos leva a dizer que a cidade chamada Naim era um local tranquilo de se viver. Fala aqui, né, localizada a Baixa Galileia, 14 quilômetros ao sul de Nazaré. É uma cidadezinha, irmãs. E depois, se você quiser, né, pesquisar um pouco mais, você procura Naim, significado bíblico. Então, irmãs, era uma cidadezinha bem pequenininha, uma aldeiazinha. Tá igual a Emaús, né, que também era uma aldeia. E ali, irmãs, uma numerosa multidão estava com Jesus e ele entra em Naim e Jesus agora vai se aproximar da porta da cidade. Tem uma porta aí que é colocada diante de mim e de você, viu? Tem uma porta aí que é colocada diante de mim e de você. Essa porta é uma porta de excelência. É uma porta boa. Porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém poderá fechar. Tem uma porta aí, ela está aberta, ela não está fechada diante de mim e de você. E Jesus ainda fala, eu tenho a chave. E essa porta está aberta e ninguém pode fechar. E a Bíblia agora vai dizer, vai falar, que Jesus ele entra, tinha ali, né, duas classes de pessoas andando com ele, ele vai chegar na porta da cidade. E outra coisa, viu, irmã? Jesus é a porta, eu sou a porta das ovelhas. Aquela que entra, sairá e achará pastagens. Tem alimento aqui nesse canal para você. Tem alimento, tem pão. E a Bíblia diz que, como se aproximasse da porta, eis que saiu o enterro, um velório. Ele se depara ali com uma situação triste de uma viúva. O texto não diz o nome dela, mas fala da condição no qual ela vivia. Tem gente, irmãs, que é conhecida pela situação qual vive. Ah, é aquela? Não sabe nem o nome, não fala nem o nome. Ah, aquela que é assim, que é assado? Ah, aquela... Mas aqui no texto não fala nem o nome, mas fala a condição. Muitas das vezes você é conhecida pela tua condição. Aquela problemática, aquela isso, aquele aquilo, aquele arrumador de confusão, não, aquele rapaz, aquele moço arruma confusão, irmãs, sabe nem o nome. Tem gente aqui que está sendo conhecida pela condição, porque essa viúva ela estava sendo conhecida pela condição que ela vivia. Ela era viúva. O que está faltando aí no teu cenário?
tem algo faltando. E agora, a única possibilidade de uma vida digna dessa mulher era o filho, um jovem. A Bíblia não dá maiores detalhes, né? Mas era um jovem que poderia já se inserir no mercado de trabalho. Porque naquela época só os homens. Hoje nós mulheres, graças a Deus, temos esse acesso, né, digamos assim, ao mercado de trabalho. Ou se não tiver acesso, a própria mulher cria. Deus dá uma estratégia. Ela faz um bolo, vai para a porta de uma escola, vender. Coloca café lá, vai para o posto de saúde, vai para a porta do posto de saúde, vai vender lá. Faz uns lanches, vai vender na porta de posto, de hospitais, oferece lá salgadinho, refrigerante. Mas o que mais tem são estratégias. Há muitos anos, né, eu dava plantão em um lugar que me chamou muita atenção. E era madrugada, irmãs. Eu dava um plantão em um lugar, irmãs, era madrugada. E sabe, irmãs, que toda madrugada ia um homem, era um homem. O homem ia lá com a Brasília. Olha só, irmãs, que interessante. O homem ia lá e o povo do hospital, parece que ele já era conhecido, né? O povo lá do hospital era um homem, mas estou falando aqui para as mulheres, né? O cunho aqui, a cerne, o tópico principal é que hoje as mulheres elas têm a possibilidade de ganhos, viu? Dignamente, para não perder a sua dignidade. O que era diferente nessa época aqui. Mas eu tô me lembrando aqui dessa história, né? Mas Deus é que dá essas estratégias, né? Eu tinha uma colega minha que ela foi vender bolo, refrigerante, lá na prova do Detran, prova prática, ficava cheio lá. Ela falou, mas Raquel, não tinha ninguém lá vendendo, eu era a primeira, vendi tudo. Minha irmã, olha, botei água, botei cafezinho, botei refrigerante que os professores, instrutores lá, foi lá, irmãs, botou lá as coisinhas dela, vendeu tudo, irmãs, bolo, café, irmãs, bala. Não é mesmo, fulano? Eu vou bem cedo, deu 9 horas já, vendi tudo e tô vindo embora. E é cedo, viu, irmãs? Eu lembro que uma certa feita eu fui fazer uma prova pro Detran, né? Quando eu fui tirar minha carteira, 5 horas já tava a gente lá treinando e eu tava lá nessa hora também. Mas voltando ao assunto, eu me lembro uma época, né? Dando plantão lá de madrugada, irmãs, tinha um homem que ia lá com a Brasília, um carro. Aí ele levantava assim o capu, né? Tinha biscoito, tinha café, tinha suco, tinha refrigerante. Tinha salgados, irmãs, joelho, sanduíche natural. Irmãs, já tinha aquele horário, acho que era meia-noite ou 2 horas da manhã, irmãs, era de madrugada. E ali as pessoas todas já sabiam, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, já tudo para lá. Mas aquele homem vendia muito. Sei que naquele dia, né, que eu nem sabia, né, que tinha isso lá, o pessoal que ficou comentando, e a hora do fulano de tal, vamos lá ver se ele já veio. Ele só levantava assim, aí tinha um negócio assim, irmãs, com bolos, bolo de milho, bolo de laranja, que madrugada, né, as pessoas ficam com fome, assim, trabalhando assim, irmãs, olha que situação. De ganhos, que possibilidades, né? Então a situação aqui dessa viúva era uma situação de muita dificuldade, porque ela não sabia como que ela ia ter a dignidade dela, a vida dela, irmãs. Ela não sabia. Ela não sabia o que ia acontecer, se ela ia viver de esmolas, pedindo, ou se ela ia para a prostituição, porque não tinha trabalho para as mulheres nessa época aqui. Irmãs, Jesus chegou e vendo-a o Senhor. Imagina a cena. Jesus te vê. Tem algo aí que foi perdido no teu cenário.
E agora a única esperança seria o filho. O filho agora falece, morre. Imagina aquela cena, aquele cortejo fúnebre, as carpideiras que eram contratadas para chorar. Aquela mulher toda de preto, né? Aquela rua de pedra, segurando aquele caixão, as pessoas ali velando, chorando alto. A cidade era tão pequena, irmãs, que era assim, né? Funcionava assim, as carpideiras choravam alto. Quem escutava também se agregava ali, porque a cidade era pequena. Então havia ali, irmãs, uma multidão com ela. A Bíblia diz que havia também uma grande multidão da cidade que ia com ela, porque as carpideiras choravam mesmo alto. Ih, olha a morte do fulano de tal. E ali os moradores entravam também ali. E tinha uma multidão. Aquela multidão era a multidão que estava velando a morte, que estava ali, irmãs, exalando o cheiro de morte. Estavam ali, irmãs, propagando aquela morte, enaltecendo aquela morte no cenário. Interessante, né? Quando você está lá embaixo, que mais tem gente para estar ali, né? Mas basta Deus te abençoar, glorificar o nome dele na tua vida, que parece que muda. Parece não, muda. E ali vendo ao Senhor, o Senhor ele vai olhar e ele vai falar: mulher, não chores. O Senhor ele te vê, você aqui nesse vídeo. O Senhor ele te vê na tua casa. O Senhor ele vê, ele contempla o que você tem passado. O Senhor ele vê o que tem acontecido no teu cenário. E ele me autoriza a te dizer: mulher, não chores. Reprime a tua voz de choro, porque haverá galardão para a tua caminhada. E hoje é a última vez que você vai chorar, está chorando por conta desta situação. Você pode chorar de outras coisas, mas dessa situação você não chora mais, porque Jesus está chegando no teu cenário. Jesus está chegando no nosso cenário, no teu cenário. É a última vez que você chora por isso. Mulher, não chores. Não chores. E ali, irmãs, e vendo ao Senhor, disse: mulher, não chores. Ele se aproximou. E ele vai quebrar um protocolo, ele vai tocar no esquife. E ele, como um nazireu, ele não poderia tocar em nada impuro, mas ele vai quebrar ali um protocolo para abençoar a vida daquela mulher. Jesus está quebrando o protocolo para te abençoar, minha irmã. Jesus vai quebrar protocolo para me abençoar, para nos abençoar, para te abençoar. E ali ele vai mandar: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele manda. No céu, na terra, embaixo da terra, ele manda, e ponto final, irmãs. Não tem isso, ele manda. Ele manda, ele manda. Ele manda. Quando ele manda, não tem mal nenhum, não tem nada de ruim que possa ficar aí. Ele manda. Assim como ele mandou: jovem, eu te mando, levanta-te. Tá igual o Lázaro: Lázaro, sai para fora. E ali, irmãs, a Bíblia vai dizer que sentara o que estivera morto. Ele se sentou.
Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Aquilo que estava morto voltou à vida, aquilo que estava morto na tua vida vai voltar à vida, e o milagre será tão grande que o próprio milagre irá se falar. Você não precisa abrir a boca para falar para ninguém, porque todos irão ver. O que mais tem aí é a plateia. Tem uma multidão que anda com ela, a multidão que anda com Jesus. O que mais tem é a plateia, pessoas olhando, observando. O que mais tem é gente olhando, observando. Vamos olhar agora. Vamos olhar aí. Olhando, observando. E o próprio milagre passou a falar: mães, existem milagres, situações que você não precisa ficar falando não. As pessoas irão ver. As pessoas irão ver, amada igreja. Irão ver. Irão assistir, irão ver. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Todos ficaram possuídos, irmãs. E essa notícia se divulgou. Então se prepare para aquilo que Deus já começou a fazer, vai virar notícia na minha vida e na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarda aí na tábua do teu coração. Vai virar notícia. Deus abençoe. E outra coisa, irmãs, e Deus visitou o seu povo. Deus está te visitando aí. Amém? Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aí o teu povo, a tua igreja nesse momento, nesta hora. Ó Pai, eu oro nesse momento, Senhor, toma cada irmão, cada irmã que está ao encontro aqui, Pai, desta palavra que está aqui ouvindo, Senhor, essa mensagem. A palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor, vai de encontro. Meu Deus, que esse milagre, porque o Senhor tem visto, e esse milagre vai falar sozinho por si, e todos irão ver, e o nome do Senhor será glorificado na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Ó Pai, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor manifeste a tua glória. Ó Deus, e todos irão ver aquilo que o Senhor já começou a fazer na vida do meu irmão e da minha irmã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.